Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, com mais um dia de chuvinha. Bem, meninas, vamos aprender a fazer um porta-passaporte com cartões e uma entradazinha para pôr o bilhete do voo, caso seja necessário algum documento que vocês tenham que levar, está bem? As medidas eu vou pôr disponível em PDF pelo valor de 5€, está bem? Levam os moldes todos e as medidas todas necessárias. E vamos para este passo a passo super fácil. Bora. Então vá, vamos precisar. As medidas depois vão estar todas disponíveis no molde, está bem? Eu vou começar por fazer o bolso do passaporte. Só preciso aqui de um bocadinho de tecido, que não cortei. Os bolsos estão todos entretelados com entretela de tecido, está bem? E a parte exterior está estruturada com manta R2. Para ficar tudo coladinho direitinho, está bem? Eu estou a marcar 1 centímetro no meu tecido, que vai ficar para fora. Aqui na parte onde vai entrar o passaporte, vou fazer um risco de 1 centímetro. E agora vou costurar direito com direito e vou passar em cima deste risco. Vamos desvirar e vamos rebater esta dobrazinha. Aqui podem pôr um ponto decorativo, um ponto normal, façam ao vosso gosto, está bem? Esta parte também podem fazer em plástico cristal, por exemplo, e cortam aqui o centímetro que está a mais que nós vamos fazer e põem o viés de Bonéon, o viés das preguiçosas, aquilo que é mais dobrável, que é mais rijinho, está bem? Não é o que se usa para o interior das mochilas. Estou a passar um pesponta toda a volta, está bem? Só para segurar. Tenho que ir acender a luz, que isto está demasiado escuro. Pronto, já temos aqui o nosso bolsinho para pôr o passaporte, já está aqui feitinho, vou pôr aqui de lado. E agora vamos passar aos bolsos para pôr os cartões. O que é que nós vamos fazer? No nosso quadradinho que nós temos, que vocês vão ter a medida, vamos marcar 3,5 cm para baixo. Onde é que está? Está aqui. 3,5 cm para baixo. Tem que cortar, esta depois vai as medidas todas do que vocês têm que cortar, está bem? E de quantas vezes. Já temos aqui o nosso risquinho, ali marcadinho. Vamos passar aqui aos bolsos, vocês vão com duas medidas diferentes, está bem? Vamos começar pelo bolso estampado. O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar 1 centímetro. Na medida dos mais pequeninos, eu vou fazer isto em todos, está bem? Nos dois, na medida do pequenino e na medida do grande. Vou fazer já em todos. Vamos marcar 1 centímetro em todos. 1 centímetro. E aqui no grande 1 centímetro também. Se o vosso tecido estiver preceito, vocês têm que fazer estas marcações no sentido que o preceito fique direito. Ou seja, isto vai ser para dobrar, para pespontar, para ele ficar assim, está bem? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos dobrar sobre essa linha e vamos fazer aqui um pesponto. Pode ser um pesponto decorativo, só costuradinho. E vamos fazer isso nos 3 bolsinhos, está bem? Se for mais fácil, já sabem, usem alfinetes, vão ao ferro. Assim.
E agora vou voltar aqui a agarrar no meu quadradinho, que já tem ali os 3,5 marcados, e vou posicionar aqui este primeiro bolsinho, vou posicioná-lo ali mesmo em cima da... Assim, tá bem? Vamos fechar aqui em baixo e aqui em cima ele está a bater ali mesmo na linha. Agora vamos voltar a marcar 1 centímetro. Vamos fazer ali a marcação de, desculpem, 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. E vamos fazer novamente outra linha. Feita essa linha, vamos posicionar o outro bolsinho. Está posicionado certinho, ali com o risquinho, vamos costurar em baixo, à largura do calcador. Feito, vamos voltar a marcar 1,5 centímetro. Vamos voltar a fazer a linha. E vamos posicionar o último bolsinho. Isto vocês também podem fazer com o plástico cristal, tá bem? O último bolso está maior, tá bem? Mas é mesmo assim, para quê? Para nós trabalharmos com uma margem à vontade, para depois podermos cortar. Agora o que é que eu vou fazer? Eu pus aqui um alfinete, vou virar a peça e vou passar uma costura a toda a volta para prespontar aqui, para segurar. Só aqui à beirinha, tá bem? Feito, vou tirar o alfinete e vou cortar aqui o excesso. E vai ficar assim, tá bem? Temos aqui um bolsinho, 2 bolsinhos, 3 bolsinhos. O que é que vamos fazer agora? Vamos agarrar no outro igual do quadradinho onde nós estamos a pôr os nossos bolsinhos. Antes de pormos, vou só aqui fazer uma coisa. Vou marcar 1 centímetro a toda a volta, não, só em duas laterais, tá bem? Duas laterais seguidas. Ou seja, em cima e de lado. E vamos marcar aqui uma. E vamos marcar a outra. Assim, estão a ver? Só vamos marcar uma e outra lateral. E vamos posicionar, sendo que uma que nós vamos costurar tem que ficar por cima, tá bem? Para fecharmos aqui o nosso bolsinho, tá bem? Convém porem os riscos para cima. Direito com direito, não se esqueçam. Façam este desenho no forro, na parte do avesso. Assim. Vou só pôr aqui um alfinete só para garantir que ele não sai daqui do sítio. E vamos passar uma costurinha em cima deste risco que nós estivemos a fazer. Direito com direito. E um dos riscos tem que estar aqui na parte de cima para fechar. Está bem? Vamos aqui passar uma costurinha. Feitinho. Vamos tirar os alfinetes. E vamos dar aqui um golpe. Aqui assim. E podem abrir aqui mais um bocadinho. Que é para não ficar ali com excesso de tecido. Vamos desvirar. Vamos abrir aqui o buraquinho. Onde é que eu tenho? Tem que ser com a agulha. Vou puxar aqui o biquinho. Pronto. Já está. Assim, estão a ver? Já ficamos aqui com a nossa parte para pôr os cartões aqui feitinha. Vamos fazer o quê? Vamos só prespontar aqui e aqui, tá bem? Para fechar aqui estas laterais. Se for preciso, vão ao ferro. Se acham que é necessário, vão ao ferro. E vamos prespontar. Aqui na parte dos cartões
vamos fazer aqui o pesponto à largura do calcador dos 0,5, está bem? E cá em cima podem fazer a largura do calcador. Assim, está bem? E ficam aqui com os porta-cartões. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos aproveitar e vamos já agarrar no forro e vamos posicionar. Não se esqueçam que para o lado que deixarem a abertura é para esse lado que têm que pôr o... Eu vou marcar o meio. Aqui. E aqui. E vou fazer aqui um risco. Agora vou marcar 1 centímetro para cada lado, para posicionar os nossos bolsinhos, está bem? E a nossa peça está quase pronta. 1 centímetro para cada lado. E vai ficar assim, está bem? Desenhamos o meio e depois 1 centímetro para cada lado. Agora vou posicionar aqui o meu bolso. Vou posicionar aqui. Vou pôr aqui uns alfinetes só para segurar bem. E agora, deste lado, vou posicionar o outro bolso para o passaporte. Vou voltar a pôr aqui uns alfinetes. Assim, tá bem? Fica o bolso deste lado e fica este bolsinho deste lado. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fechar as laterais todas. Ou seja, vamos passar aqui uma costura de segurança, até pode ser em cima daquela que vocês fizeram. Só para ele ficar ali fechadinho, para não abrir. Feitinho, vamos tirar os alfinetes. E ficamos assim aqui com o bolsinho e o nosso porta-cartões e aqui o espaço para porem os documentos, o bilhete do avião, uma coisa qualquer. Se vocês quiserem, também têm a opção de fechar aqui. Ou seja, quando estiverem a desvirar a peça, fecham só em cima e podem costurar aqui em cima para ele ficar aqui preso. O que é que eu vou fazer? Eu não vou costurar na totalidade, eu vou costurar só até ali ao primeiro bolso, está bem? Que é para quê? Pode-se pôr aqui à mesma o que nós quisermos e o bolso não vai abrir todo, está bem? Não corre o risco de perder nada. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós agora precisamos de pôr aqui o elástico. Se vocês não quiserem pôr elástico, podem pôr uma pala. Chegam aqui à parte onde fecha, não se esqueçam que têm que fazer o teste, está bem? Têm que fazer o teste, ver para que lado é que ele vai fechar. Ele vai fechar para este lado, portanto nós temos que pôr a pala daqui para aqui. Eu podia pôr a pala, ou posso pôr elástico. Eu vou pôr elástico para vocês perceberem como é que se põe o elástico, está bem? Vamos então buscar um bocadinho de elástico. Para aqui pode ser... Eu queria forrar o meu elástico. Pode ser este. Isto depois vai tudo descrito, está bem? Porque eu queria pôr aqui a minha etiqueta. Bem, o elástico está aqui. Deixem-me lá ver se eu arranjo aqui um pedacinho para forrar o elástico. Como é que nós forramos elástico? Um bocadinho de tecido para fazer o elástico com tecido. O que é que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui uma tira do nosso tecido. Pode ser do tecido igual ao que vocês têm por dentro, pode ser igual ao exterior, pode ser igual ao forro, é como vocês queiram.
O que é que nós vamos fazer? O nosso elástico tem 1,5 cm, ok? Mas ele tem ali 1 milímetro para cada lado. Portanto, nós vamos fazer uma caixinha de elástico com 1,6 cm, 1,6 centímetros. Está bem? Vamos marcar aqui. Se vocês não quiserem fazer isto, não têm que fazer, tá bem? Se quiserem só usar o elástico e fazer só com o elástico, podem não fazer, tá bem? Vamos passar aqui uma costura em cima desta linha, aqui para fazer aqui o canal para o fecho, desculpem, para o elástico. Assim, vamos cortar este excesso. E vamos desvirar aqui a coisa. Deixa-me lá só tirar daqui um alfinete. Vamos agarrar aqui. E vamos desvirar. Feito. Vamos tirar o alfinete. E vamos pôr aqui o nosso elástico. Podem usar a mesma o alfinete, que se calhar é melhor, porque isto ainda é grande. Vamos acertando ali a nossa costura ali com uma das laterais do elástico. Se não quiserem ou se não gostarem, podem pôr a lateral da costura aqui atrás, está bem? Façam como vocês mais gostarem. Eu vou pôr aqui para o lado. Quando chegar aqui acima, aqui, agora vou já passar aqui uma costura para segurar aqui o elástico. Feito. E vou continuar a puxar até chegar lá abaixo. Feito. Vou aqui passar uma costura também para segurar. E fica aqui com um elásticozinho de fole. Ele não tem muito fole, porque eu não quis com muito fole. Porque eu agora vou pôr aqui a minha etiqueta. Deixem-me só ver qual é que eu ponho. Pronto, isto vai ficar para fora. Deixem-me só aqui estudar a coisa. Vou pôr esta de sintético. Assim.
e ficamos com a nossa marca aqui no elásticozinho. E agora vou fazer aqui o teste, porque eu quero ver como é que fecha. Portanto, eu tenho que pôr o elástico deste lado. Tenho que pôr o elástico deste lado. Deste lado pelo lado de fora, tá bem? Vamos marcar aqui 4 centímetros. 3 centímetros dá. 3,5. 3,5. Desculpem, marquem em cima que é para saberem onde é que vão costurar, tá bem? E 3,5. Portanto, isto tem que ficar direito, assim. Ok. Vamos lá por aqui a nossa etiqueta. Assim. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, vou dar aqui o direito com o direito. Assim. O direito com o direito. Mas antes disso vou aqui fazer outra coisa no forro. No forro, na parte do forro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar 1 centímetro a toda a volta da lateral do tecido, não é da costura, tá bem? Do tecido para dentro marcam 1 centímetro a toda a volta. E aqui. Ou seja, as marcações é daqui para baixo, tá bem? E vamos fazer isto a toda a volta. E agora vamos agarrar na régua ou nos ângulos ou numa coisa que vocês tenham para fazer os ângulozinhos. E vamos usar o raio de 8, tá bem? Para fazer aqui os redondinhos. Guardar. Feitinhos. O que é que nós vamos fazer? Vamos posicionar aqui direito com direito. Ponham molas, ponham alfinetes, ponham o que vos der mais jeito. Acertem bem as pontinhas. Estas pontinhas têm que bater aqui todas certinhas, está bem? Se as medidas estiverem todas certas cortadas, as pontinhas têm que bater aqui todas certinhas. Vamos pôr aqui mais molinhas a toda a volta. Podem fazer com viés, podem. Fazem o fechamento todo e põem o viés. Mas antes de porem o viés, cortam isto 1 centímetro para depois porem o viés, está bem? Vamos lá. Vamos deixar uma abertura aqui na parte que não tem nada, aqui do forro, ou seja, por cima dos bolsos dos cartões, está bem? Vamos deixar aqui uma abertura. Aí de uns 3, 4 dedinhos para podermos desvirar isto. E vamos passar uma costura em cima do risco.
assim, a toda a voltinha, tá bem? Ali tudo certinho. Vamos cortar aqui os excessos todos. Eu vou aqui primeiro com esta tesourinha. Deixa ali meio centímetro, tá bem? A toda a volta. E na parte da abertura deixo sempre mais, tá bem? Neste caso vou deixar ali o pedaço todo. Agora vou aqui com a tesoura dos bicos. Onde é que ela está? Feitinho, eu vou desvirar. Façam devagar e com calma para não rasgarem ali aquela abertura. Feito. Vamos abrir bem ali as laterais. Vamos abrir bem. Vou só aqui testar o elástico. Ah, eu sabia! Mas não faz mal porque ele dá para virar a peça. Se fosse a peça de acrílico já era mais difícil. Pronto. E vamos ficar assim com um porta-passaporte. Vou ao ferro, tá bem? Vou passar isto tudo no ferro. Vou endireitar isto aqui muito bem. Cortar aqui por cima, pelo lado de fora, tá bem? Ao ponto de ficar mais bonitinho. Vamos fazer aqui um pesponto a toda a volta. À beirinha, tá bem? Não vamos prespontar o elástico, ok? Vamos abrir o elástico para prespontar. Agora aqui com o elástico, vamos abrindo o elástico e vamos puxando para o lado. E ficamos assim com uma pecinha muito gira para levar aqui o bilhete do avião. Aqui leva cartões e aqui leva o passaporte. Fechamos.
e fica assim. Fica aqui com a nossa etiqueta linda. Não precisam de pôr, tá bem? Eu ponho, é a minha. E ficamos assim com uma peça bastante útil, gira. E eu vou aqui refazer este cantinho porque não ficou muito bem feito. Vou refazer porque não está perfeitinho. Nem nada que se pareça. Prontinho, feitinho. Vou virar para aqui. Já acertei ali aquela lateralzinha que estava assim um bocado descuidada. Já acertei bem. E agora sim. Fica assim. Fica muito gira, está bem? Dá para os passaportes, para vocês porem aqui o passaporte. Podem identificar, podem pôr aqui um nome, podem pôr assim. Se puserem a pala, também fica muito gira aqui com a pala. Não se esqueçam é de pôr a pala, se for o botão imã, não se esqueçam de pôr o botão antes de fechar, está bem? Aqui em parte, na parte de cima, antes de fecharem, põem o botãozinho e fazem o... e depois é que fecham, está bem? Pronto, eu acho que ficou muito gira, muito simples, mas muito gira. Ficou assim muito chamativa. Quando a pessoa quer abrir, é só abrir, tirar o passaporte, tirar os cartões e tirar o bilhete. Ok? Espero que tenham gostado. É muito gira, eu gostei muito de fazer. Faz muito bem, é muito fácil. E já sabem, se quiserem os moldes, é só dizerem, ok? Beijinho!